Bom dia, pessoal. Essa é a nossa primeira videoaula de recursos bioelétrico-térmicos e mecânicos. E eu vou dividir essa aula em três, tá? Essa vai ser a primeira aula desse primeiro conteúdo, tudo bem? Vamos falar da seção 2.1. Repare que você terá 3 vídeos sobre essa aula. E no final, é bom você acessar o AVA. Aqueles que não têm acesso ao AVA, entre em contato com os colegas para ver a atividade que vocês vão ter que fazer. Importante que vocês vão mandar essas atividades para o meu e-mail. Desta forma você fica assegurada, principalmente aqueles que não têm acesso ao AVA. Muito bem, vamos lá. Termoterapia superficial. Qual é o segredo? Profundidade. São recursos que têm como característica só atingir a pele, não atingem áreas profundas. Então vamos a eles, vamos entender. O conceito de efeito de calor superficial, ou calor, é o aumento da vibração molecular e da taxa que vai gerar calor. Lembre-se, você estimula o tecido a gerar calor. Isso é muito importante, porque nós podemos fazer isso aí também transferindo calor. Isso aí nós podemos usar a transferência de um corpo mais quente para um corpo mais frio. E essa transferência de calor também é uma forma de termoterapia, ou seja, você estimula a geração do calor pelo próprio tecido ou transfere o tecido. Sempre que você for se apegar a isso, lembre-se, superficial, bem superficial, pele e anexos. Então vamos à classificação. Nesse primeiro momento vamos falar sobre a classificação superficial. Os agentes superficiais aquecem uma área de tecido mais extensa, mais próximo à pele, tá? Não chega a ser profundo. A penetração, alguns milímetros chegando a poucos centímetros, mas que aquece muito mais a pele e seus anexos do que, ou chegando a poucos músculos que são superficiais, né? Você consegue ter uma resposta boa em músculos que são superficiais, mas músculos mais profundos você não consegue, não tem acesso a ele, tá? O calor, né? Você precisa gerar o calor terapêutico, que é diferente do seu calor corporal. Então, o seu calor corporal gira em torno de 36 e 37 graus. O terapêutico, esse que você precisa atingir níveis maiores. Mas lembre-se, quando você está com febre, você chega a níveis próximos a 40 graus. E isso aí, em se tratando de um calor sistêmico do corpo todo, é muito perigoso. Mas em se tratando de calor local, aquele que acontece só naquela região, você pode chegar a 45 graus tranquilamente. Então nós vamos ter um calor terapêutico chegando a níveis de 40 a 45 graus. Aí você consegue ter uma ideia de como o calor ele penetra, né? E à medida que a resposta ao calor também é de dentro para fora. Então nós vamos ter respostas do calor lá a nível de pele, como vai ter calor a nível, resposta a nível de músculos, né? Então quando você coloca uma temperatura, vamos supor, quente, né, uma toalha quente na pele, ela pode estar ali com temperaturas de 49 graus. Ela vai conduzindo o calor para áreas mais frias. E à medida que essa área fria aquece, ela também passa o calor para áreas abaixo dela. Então você tem ali músculos e fáscias que trabalham com calor com a temperatura menor do que 49 graus, mas que vai recebendo esse calor por condução, ele vai passando de tecido mais quente para tecido mais frio. Lembrando-se, condução, você aquece, esse calor atinge uma temperatura maior do que o tecido de baixo, aí ele passa a gerar calor no tecido de baixo. Classificação: calor superficial e calor profundo. Compressas quentes, banho de parafina, calor superficial. Ultrassom, ondas curtas, calor profundo. Por quê? Tem maior penetração,
mais do que 2, 3 centímetros de tecido e você tem um calor profundo. Os efeitos do calor, né, na taxa metabólica está relacionado ao comportamento do tecido. A fisiologia do calor é muito interessante. Por exemplo, a fisiologia do frio no vaso provoca vasoconstricção. O calor provoca vasodilatação. O calor é indicado para vários fatores. Nós podemos controlar a dor, o espasmo muscular, nós podemos até diminuir a pressão arterial, né? Nós podemos trabalhar com situações juntas, né? Um espasmo muscular com dor. O calor trata os dois segmentos, né? Lembrando-se que o calor tem indicação para a fase subaguda e crônica, ou a fase de proliferação tecidual e de reabsorção. Fase aguda ou fase inflamatória não tem indicação de calor. Gravem isso, galera. A transferência de calor, como eu te expliquei em slides anteriores, vai da área de maior calor para a área de menor calor, né? Ou mais fria, da área mais quente para a área mais fria. Quando você encosta o seu braço na parede e você sente frio, é porque você está perdendo calor, você está transferindo calor para a parede. Quando você encosta a mão no fogo e a sua mão, você sente calor, você queima, é porque você está recebendo calor. O calor tá entrando no seu tecido de forma a ativar os receptores térmicos. E a temperatura da pele, ela é regulada por mecanismos de proteção. E o tecido adiposo, né? Esse sim ele tem uma resposta de controle térmico muito interessante, né? Ele, para dissipar o calor, ele cria uma resistência maior. Então, as pessoas obesas, no calor, elas retêm mais, no frio elas retêm mais o calor, mas na época quente eles têm dificuldade em liberar o calor, né? A temperatura da pele do tecido adiposo subcutâneo diminui rapidamente após a remoção do agente de aquecimento. O calor é perdido para o ar, né? Uma vez que o ambiente retém, o ambiente que está liberando esse calor, se for mais quente do que o ambiente que nós estamos vivendo, você vai liberar esse calor. Mas se lá fora você estiver numa temperatura de 45 graus, aí você vai receber esse calor em vez de você liberar, o que dificulta o equilíbrio do nosso corpo. O calor é a fase aguda da lesão. Se o calor for aplicado em fase aguda do processo, né, você vai provocar uma série de complicações. Vamos a algumas rapidamente para que você tenha ideia. Na fase aguda existem enzimas que estão em ação porque foram liberadas pelo aumento da temperatura. Então nós podemos ativar essas enzimas com a temperatura aumentada ainda mais e ela vai destruir proteínas essenciais na formação e na recuperação do tecido. São enzimas proteicas, elas provocam a lise dessa região. Então você vai destruir células. O organismo tem a vasoconstricção porque tem uma hemorragia. Então, quando você aplica o calor nessa região, o que vai acontecer? Vasodilatação e a hemorragia que estava contida pode aumentar, o transdato de líquido vai aumentar. E assim por diante, outros fatores como ativação de agentes fibrinogênicos, né, para a formação de aderência. Na presença de uma resposta inflamatória ativa, o aumento do metabolismo celular resulta em um aumento da liberação de mediadores inflamatórios e outros subprodutos, vai aumentar a dor, né? E se aumenta o metabolismo, aumenta a necessidade de oxigênio. Como você tem uma lesão, não tem aporte de oxigênio suficiente, você pode ter o que a gente chama de hipóxia. Diferente, por exemplo, do gelo.
O gelo na fase inflamatória tem indicação excelente. Por quê? Porque ele vai fazer a vasoconstricção e vai diminuir o metabolismo celular. Então, a permeabilidade linfática aumentada, né, vai auxiliar na reabsorção do edema e na dissolução de hematomas, e os resíduos provenientes podem ser drenados pelo sistema venoso e linfático. Então, o calor auxilia nesse processo de controle da dor, auxilia nesse processo de controle do espasmo muscular, mas se for aplicado na fase inflamatória, nós vamos ter problemas em relação a isso, principalmente na formação de edemas, né? A vasodilatação ocorre mais nos vasos superficiais do que nos vasos mais profundos. Além disso, nós vamos ter o relaxamento da musculatura lisa, que vai provocar dilatação. Dá uma olhada ali na parede para você ver no desenho abaixo. Uma parede normal com um vaso dilatado. Tudo bem, pessoal? Vamos encerrar aqui a nossa primeira videoaula e vamos continuar com mais uma aula, tudo bem?